Bem, meus irmãos, esse é um texto. Existe alguma discordância se foi realmente Davi quem escreveu ou se não foi Davi? Isso não é o mais importante. É interessante pensarmos que se foi Davi está falando sobre algo que ele não viveu na família, né? Porque vocês sabem que a família de Davi teve uma questão muito grande de desunião. Irmão estuprando irmã, irmão matando irmão, filho se rebelando contra pai, não vem o caso. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um dos cânticos de peregrinação. Aqueles cânticos que o povo de Israel cantava quando voltava para Jerusalém, a fim de cultuar o Senhor. E esse é um cântico que ele vai falar do benefício da comunhão dos santos. Isto é, quais são os benefícios? Existem alguns subtítulos para esse salmo. Benefício da comunhão dos santos ou a excelência da união fraternal. Aqui na Nova Almeida está a excelência da união fraternal. É muito interessante, porque... Bota o versículo primeiro, por favor. A Bíblia, ela não nega que é possível você ter paz pela desunião. Como assim? Suponhamos que existam duas pessoas brigadas dentro da igreja. Existem duas maneiras de nós resolvermos esse problema. Cada um segue o seu caminho, não vai brigar mais. É verdade, vai acabar com a briga. Ou essa relação é refeita e a união, ela é retomada. Veja, a Bíblia não nega que a separação pode acabar com um conflito. Um exemplo clássico é Gênesis 13, versículo 8. É quando vai entrar em conflito os pastores de Abraão com os pastores de Ló, quando eles se separam. E Ló faz a péssima escolha de ir parar em Sodoma e Gomorra, né? Veja bem, aqui. Veja que ainda não era nem Abraão, né? Era Abrão, mas vamos lá. Então Abrão disse a Ló, vocês lembram que eles eram parentes, né? Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores. O que está acontecendo aqui é o seguinte, só para quem não pegou o contexto, até porque eu não falei o contexto, é simples. Abraão e Ló ficaram muito ricos. E aí tinha muito gado de Ló e muito gado de Abraão. E começou a ter briga no pasto, tá? É isso que está acontecendo. Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Pode passar. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Veja, a Bíblia não nega que isso aqui traz solução. É verdade, se tem duas pessoas brigadas, vai um para a direita, vai outro para a esquerda, a briga acaba. Só que a vontade de Deus não é que isso aconteça. Isso aqui soluciona a briga? Soluciona. Mas isso aqui não é bom e nem é agradável. O que é que Deus entende como algo bom e agradável? Aí sim, volta ao Salmo 133, por favor. Versículo 1. Para Deus, o que é bom e agradável não é que nós nos separemos por conta das nossas dificuldades, das nossas discordâncias. É que nós vivamos unidos. Então, o que é bom e agradável para Deus, e se portanto é para Deus, tem que ser para nós, é que vivamos unidos os irmãos. Não que as nossas brigas nos façam separar. E, novamente, a Bíblia não nega que a separação diante das brigas possa solucionar a briga, mas a Bíblia afirma que isso não é bom. O que verdadeiramente é bom, e a palavra aqui é bom, ou melhor, a expressão, né? Como é bom, esse é bom é literalmente a mesma expressão usada no Gênesis. E viu Deus que era bom. Então é a mesma palavra, tá? No hebraico. O que para Deus é bom e agradável não é que nós nos separemos a fim de solucionarmos os nossos conflitos. Muito pelo contrário, é que nós vivamos em unidade, que vivam unidos os irmãos. E é por isso que essa mensagem vem hoje diante da mesa. O maior sinal de unidade do povo de Deus é a comunhão na mesa do Senhor, no qual nós cearemos a ceia do Cordeiro juntos, meus irmãos. E aí é fácil entender algo. Se não vivemos unidos, não desfrutamos daquilo que é bom e agradável. Meus irmãos, a Bíblia, o Evangelho é simples, eu sempre falo isso. Complexo somos nós.
Complicados somos nós. Mas o evangelho é simples. É simples. Você quer viver aquilo que é bom e agradável? Viva unido aos seus irmãos. Você, não, eu não quero viver unidos. Tá bom, então você não vai viver aquilo que é bom e agradável, segundo o Senhor. É simples. Veja, é simples. Deus não obriga. Deus explica como funciona. Se nós quisermos, amém. Se nós não quisermos, é um direito nosso. Mas Deus entende que, e aí veja, a fim de que nós desfrutemos da bondade e daquilo que é agradável ao Senhor, é necessário que a igreja, o corpo de Cristo, veja que aqui refere-se aos irmãos, então não é mera unidade ou mera ausência de guerra de ímpios com crentes, não é isso. Aqui ele está se referindo especificamente ao povo de Deus, até porque esse salmo ele é aplicável somente ao povo de Deus, quando o povo de Deus, como eu falei, subia para Jerusalém. Está gravando aí? Só uma perguntinha básica. Valeu. Portanto, se nós queremos conhecer aquilo que é bom e agradável, é necessário que vivamos unidos. E aí, é fácil entender isso, porque se a vontade de Deus é que vivamos unidos, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Portanto, necessariamente teremos bondade e agradabilidade, uma nova palavra para o seu vocabulário, nem é nova, né? Existe uma necessidade da unidade. Bota João 17, só para corroborar com a argumentação, por favor, versículo 20. Só para... Veja, vocês conhecem a oração sacerdotal de Jesus. Olha o que Jesus vai orar no final de sua vida. Não peço somente por estes aqui eram os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Isto é, nós que viemos a crer em Cristo por meio da palavra dos apóstolos. Pode passar, por favor. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus aqui, ele não está citando o Salmo 133, mas ele dá uma expandida em qual conceito? Que quando o mundo olha e vê a unidade do corpo de Cristo, uma unidade que o mundo não conhece, porque não existe o corpo de Satanás, existe o corpo de Cristo, o mundo passa a reconhecer a unidade da Trindade. Veja, é exatamente isso. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, ele está falando da Trindade, aqui, mas ele não está citando o Espírito Santo, óbvio, ok, mas aqui, obviamente, é uma referência ao Deus triuno. Então, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, a unidade, e você pode se perguntar assim, mas como é que, e o versículo 2 vai explicar, eu vou chegar lá, mas como é que nós podemos nos unir uns aos outros devido às nossas grandiosas diferenças? Nós não nos unimos uns aos outros por nós nos unimos a Deus, e unidos a Deus estamos unidos uns aos outros. É nítido isso. Veja, também eles estejam em nós. Quando nós nos preocuparmos mais em estarmos em Deus, necessariamente todos nós seremos um. Por quê? Porque seremos um com o Pai. E isso é o corpo. Porque o corpo é a unidade dos muitos, mas a unidade dos muitos é em Cristo, pois Cristo é o cabeça. Então, quando nós nos unimos verdadeiramente a Cristo, nós passamos a ser um só, meus irmãos. E aí, passa o versículo, por favor. Nesse mesmo capítulo, né? Aí mesmo. E aí, veja, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Uma vez mais, sabe qual é gente, isso aqui é muito alto. Sabe qual é o padrão de unidade esperado para a igreja? O mesmo padrão de unidade da Trindade. Está aqui, ó. Que sejam um, como nós o somos. Nós quem? O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Esse é o padrão de unidade que Jesus Cristo espera. Esse é o padrão de unidade pelo qual ele nos transmitiu a glória dele. Portanto, meus irmãos, e aí veja, é por isso que o amadurecimento na fé é algo tão maravilhoso, né?
a gente começa a compreender muitas coisas. Que não faz sentido você e eu fazermos uma oração, Senhor, mostre-me a tua glória, se eu estiver em briga com meu irmão do lado. Porque o objetivo da glória de Deus ser revelada a nós é unidade. É unidade, meus irmãos. É unidade. É por isso, a gente precisa também entender isso, e a gente está no versículo 1, salvação é individual, isso é inegável, ponto. Mas alguns poderes foram dados à igreja, e não ao indivíduo. Então, algumas batalhas, eu não vou dizer que você não vai conseguir vencer sozinho, porque Deus é soberano, mas eu posso te garantir algo. Algumas batalhas serão infinitamente mais fáceis de serem vencidas na unidade do corpo. Por quê? Porque, lembra aquilo que Jesus fala? Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Em que contexto? No contexto da igreja. E não no contexto do indivíduo. E isso retoma para cá. Que a manifestação da glória de Deus é manifesta na unidade do corpo. Não é que o indivíduo único não possa contemplar a glória. Moisés contemplou, ainda que fosse um contexto muito diferente, né? Não havia igreja em Moisés. Contudo, inegavelmente, existe uma manifestação do poder de Deus que só acontece no corpo da igreja. Então, esse papo de que nós não precisamos de igreja, que graças a Deus esse papo já tem dado uma caída, ficou forte há uns 5, 6 anos atrás, agora já voltou a cair, que as pessoas perceberam que não dava certo. É impossível conceber um cristão que não esteja ligado ao corpo. Tá? Mas ver online é estar ligado ao corpo? Meus irmãos, eu não vou entrar nessa discussão. Deus é o que sonda mentes e corações. Existem pessoas que gostariam de estar aqui e não podem estar por N motivos. Não estou entrando nessa discussão. Agora, se eu posso estar e não estou, eu estou faltoso para com o corpo. Tá tranquilo até aqui? Acho que tá de boa, né? Tá fácil. Eu acho que hoje está fácil. Volta lá para o Salmo 133, por favor, versículo. Pode botar o 1, que eu leio de novo, e depois eu sigo para o 2. Então, dentro disso, como é bom, e aí por conta disso tudo, é notório que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Novamente, meus irmãos, se nós não achamos que é bom e agradável, o problema está em nós e não no nosso irmão. Cuidado. Porque Satanás é sujo e nos faz pensar o seguinte, não, tá vendo? O problema é aquela pessoa que é chata. Eu não estou negando que existem crentes que são muito chatos, eu sei. Mas, meus irmãos, fazer o quê? Você acha que dos 12 discípulos todos eram legais? Não, tinha até Judas. Então, assim, claro que tem gente que é chata, mas o evangelho não é dos legais, o evangelho é para todos, tá? A Bíblia não diz bem-aventurados aqueles que não são chatos, a Bíblia diz bem-aventurados os filhos de Deus, né? Aqueles que são chamados. Isso aí acontece. Acontece, gente. Tem crente que é chato, né? Não sejam crentes chatos, mas, amém, glória a Deus. O ponto não é esse. O ponto qual é? Se eu não consigo viver em unidade, a gente precisa entender algo. A culpa não é do meu irmão que é chato, a culpa é minha. Porque a vontade de Deus tem que se cumprir na minha vida. E a culpa não é do outro que eu não cumpro a vontade de Deus, a culpa é minha. E aí, tá bom, tendo dito isso, você pode falar assim, legal, entendi, aprendi. Mas na prática, como unir? Pode passar, por favor. A resposta está aqui, tá? Primeiro que eu gosto muito desse versículo, porque é o versículo que eu uso para defender a minha barba, né? Então, só um comentário aqui. Não, mas né? Você tem que ter algum versículo. Qual é o versículo que você usa para ter barba? Está aqui, olha só. O qual desce pela barba de Arão. Então, se o sumo sacerdote tinha, né? Por que eu não posso ter? Então, mas você não é sumo sacerdote, eu sei, óbvio, né? Mas deixa eu ter. Então, tá bom. Vamos lá. Não, mas é sério, eu sempre cito esse versículo aqui quando alguém vem falar alguma coisa. Quando o crente chato vem falar alguma coisa, entende? Eu sempre cito esse versículo, mas tudo bem, volta para cá. Qual é a maneira de nós estarmos unidos? É fácil, quando existe a mesma unção sobre todos. Veja, é como óleo precioso sobre a cabeça. Que óleo é esse? Esse é o óleo da unção. O óleo que era usado, eu acho que eu separei esse texto aqui. O óleo que era usado na unção do sacerdote. Eu separei. Bota Levítico 8, por favor. Vocês vão entender. E aí vai fazer bastante sentido, se Deus quiser. Olha só. Levítico 8 Levítico é um livro das doutrinas de Israel, né?
E aqui ele vai falar sobre o processo de quando Arão foi ungido a sacerdote, a sumo sacerdote. Vamos lá, o Senhor disse a Moisés, pode ir passando, por favor. Leve Arão e os filhos dele, as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermentos. Pode passar. E reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Então, pega tudo, vai até o tabernáculo, porque vai acontecer algo. O quê? Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem e mandou que se lavassem com água. Está começando o processo de purificação. Arão ainda não começou a exercer o sacerdócio, nem seus filhos. Porque antes era preciso que passasse por um processo de santificação e purificação. Qual seja? Esse aqui. Vestiu Arão com a túnica sacerdotal, cingiu-o com um cinto. E aí lembra do cinto lá da armadura de Deus? Veja a importância do cinto. E pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, cingiu com um cinto de obra, veja que tem mais um cinto, né? Um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal e o ajustou com esse cinto. Pode passar. Depois, colocou-lhe o peitoral, pondo no peito o urim e o tumim. Não vou entrar nos detalhes, mas essa aqui eram pedras que eram usadas para se saber a vontade de Deus. Gente, é outro contexto, tá? Não vem ao caso, mas só para vocês saberem, se usava essas pedras para saber a vontade de Deus. Isso não é mais aplicável hoje, tá? Mas só para não ficar no vazio, o que é isso aqui? Eram 2 pedras que se usavam que o sumo sacerdote usava para saber a vontade de Deus. Não vem ao caso agora, pode passar. Ele pôs a mitra na cabeça e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Pode passar. Então, aqui, Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. Pode passar. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para os consagrar. Pode passar. Depois, é exatamente isso aqui que o Salmo 133 está citando. Derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Pode deixar aqui. Veja, não era como a gente faz a unção com óleo hoje, que a gente molha o dedo e bota na testa, né? Era um chifre inteiro de óleo e o negócio escorria na cabeça, descia, tanto que descia pela barba, e pensa limpar a barba depois cheia de óleo, nessa época, né? No meio do deserto. Glória a Deus que era com Arão, não sei o que Arão fez para limpar a barba, mas não vem ao caso agora. E aquilo descia pela estola sacerdotal. Qual é o ponto? O que o salmista, provavelmente Davi, está se referindo? É muito simples. Sabe quando nós vamos conseguir ser unidos? Quando nós estivermos unidos na unção do Senhor, meus irmãos. A unção do Senhor, e o que vem a unção, vem ser a unção do Senhor, é a santificação, porque veja, isso aqui vem para a consagração. A consagração nos fará sermos unidos. Portanto, se unidos nós não fomos, é porque nos falta santidade. Quanto mais santo uma igreja, você quer saber como é uma igreja santa? Quanto mais santa uma igreja, mais unida ela é. Quanto mais desunida, menos santa ela é. Por quê? Porque quanto mais desunida, menos há o óleo da unção que consagra e que une cada um de nós. E é fácil entender isso, meus irmãos. Quando nós estamos mais preocupados com a unção e com a glória de Deus, menos os nossos problemas particulares tomam forma. E o que verdadeiramente importa é a vontade de Deus, que une a todos nós e que consagra a todos nós ao seu serviço. É por isso que o salmista pega esse exemplo. E aí, volta lá para o Salmo 133, versículo 2, por favor. Esse é o contexto qual ele está usando como referencial. E aí, veja, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
Isso aqui talvez fique um pouco mais fácil quando a gente vai para Efésios. Bota Efésios 4, versículo 1 a 6. Que vocês conhecem esse texto, mas vai clarificar um pouco o contexto. Vejam. Quando Paulo vai falar sobre também a unidade. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Pode ir passando? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não, pode voltar, desculpa. O que significa suportar uns aos outros em amor? As pessoas interpretam muito errado. As pessoas entendem, porque normalmente a gente fala assim, eu não suporto fulano. O que não significa eu não suporto fulano? Eu não tolero fulano. Quando a Bíblia fala assim, suportai-vos em amor, a Bíblia não está falando assim, aguente aquele irmão que fica te perturbando. Não é isso. Suportar é igual a dar suporte. O mandamento não é apenas aguente o teu irmão que fica, sei lá, que pega a batata do teu prato e come, você fica sem batata. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que nós temos que dar suporte um ao outro em amor. Em amor, meus irmãos. Como? Quando nós estamos na mesma unção. Passa, por favor. Fazendo tudo para preservar. Veja como o contexto é exatamente esse. Fazendo tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. São todas as coisas para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, nós temos que fazer de tudo para preservar a nossa unidade com Deus e entre nós, porque é impossível estar unido a Deus se nós não estamos unidos entre nós, porque é impossível amar a Deus que não se vê se nós não amamos uns aos outros que nós vemos, no vínculo da paz. Veja que intencionalmente nós buscamos essa vinculação e essa unidade, dando suporte mútuo em amor. Pode passar, por favor. E aí sim, por quê? Ele explica. Pois há somente um corpo. Por isso que esse papo de ficar brigando denominação com denominação é uma das maiores faltas de conhecimento bíblico. A denominação X não é o corpo, assim como a denominação Y não é o corpo. O corpo é a igreja de Cristo, que abarca todas as denominações fiéis à palavra. Ponto, meus irmãos. Mas é uma seita. Seita é seita, heresia, não estou entrando nessa questão. Mas da denominação X eles gritam mais, na denominação Y eles gritam menos. Legal, há um só corpo. Entendeu que só um só corpo? E um só espírito. Como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. O pessoal que é mais, digamos, animado, não vai para um céu diferente do pessoal que é menos animado. Só há uma esperança, e essa esperança é o mesmo céu para todo mundo, tá? Não vai ter lá o casarão da Nova Vida, o casarão da Assembleia, o casarão da Batista, tá? Vai estar todo mundo junto. Pode passar, por favor. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, por isso que nós pregamos uma mesa que não é restrita aos membros da Nova Vida, nem restrita à igreja local, a mesa é do corpo. Por isso que para participar da mesa, basta ter aceitado a Jesus Cristo e ter sido batizado. Por causa desse versículo, e desse contexto, né, desses versículos, eu não tenho como dizer que só pode participar da mesa quem é da Nova Vida, pois está sendo dito que há só um batismo. Mas na igreja tal, batiza, a gente está falando sobre isso, batiza criança, batiza por aspersão. É outra discussão, não estou entrando nessa discussão agora. Porque aí você teria que dizer que o batismo de tal local não é válido. É uma outra discussão, não vem ao caso agora. O ponto qual é? É que uma vez que aceitou a Cristo, passou pelas águas do batismo, há uma só fé, um só batismo. Portanto, a mesa é nossa. A mesa não é restrita, meus irmãos. Pode passar, por favor? Também não é para quem não é crente, né? Senão vira bagunça. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a unidade do corpo. Pode passar, por favor? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo.
que ele está dizendo aqui? A multiforme graça. Realmente, somos distintos. Realmente, recebemos a graça de maneiras distintas. Não se está negando a isso. O corpo de Cristo não anula as características individuais, tá, meus irmãos? Tem alguns dedos que são mais bonitos que outros. Acontece. Tem uns dedos que tem uma unha encravada, assim, mais para a direita, outros dedos que são mais direitinhos, mais legal, mas continua sendo do corpo, entende? Tem umas orelhas que são mais bonitas, outras orelhas que são mais feias, quando sejam só 2 orelhas, né? Mas legal, mas continua sendo o corpo, tá? Pode passar. Até aí já está contemplado a linha de raciocínio. E aí, volta lá para o Salmo. Nessa contextualização, tanto do salmista, né, quanto daquilo que Paulo fala, a gente precisa considerar algo. Que esse óleo, o óleo precioso, ele era usado para unção. Então, como nós podemos nos manter unidos? Se nós estivermos debaixo da mesma unção, e cuidado quando nós não estamos debaixo da unção, né? Aí é complicado pra caramba, então cuidado. Mas o óleo, a gente também tem que entender o seguinte, ainda mais Davi, que era pastor de ovelhas, o óleo, ele também era usado. Eu não sei se você já teve piolho, não precisa dizer. Calma. Principalmente tia da escolinha sempre pega piolho, né? É uma beleza, né? Escolinha é a benção. Mas se você já teve piolho, provavelmente, para menino é mais fácil, né? Quando o menino pega piolho, tu passa ali a máquina e arranca o piolho todo. Mas menina, geralmente, o quê? Tu bota um negócio lá, eu nem lembro como é que é o nome daquilo, amarra e os piolhos ficam doidos lá, né? Fermentando aquele troço e depois a mãe vai lá e tem que arrancar. O óleo, ele também era usado para tirar piolho de ovelha. Por quê? Você passava o óleo no pelo da ovelha, gente, não tinha sabão, né? Não tinha muita coisa naquela época. Você passava o óleo, depois vinha com um pente e vinha arrancando os piolhos. Da mesma forma que o óleo também era usado para tampar feridas. Então, veja, ao falar sobre o óleo, a gente primeiro fala sobre a unção, até porque ele está se referindo a Arão, mas também está se referindo ao quê? Ao cuidado mútuo que nós temos um para com o outro, meus irmãos. Meus irmãos, o Evangelho determina, não é uma possibilidade, é uma determinação, que a sua dor precisa ser a minha dor, assim como a minha alegria precisa ser a sua alegria. Não existe o seu problema torna-se o problema da igreja. Da mesma forma que a sua alegria torna-se a alegria da igreja. É essa unidade na qual nós nos preocupamos mutuamente um com os outros, suportando, dando suporte uns aos outros, buscando intencionalmente o cuidado um dos outros, como ovelhas do mesmo rebanho, do mesmo pastor, como membros de um único corpo. Meus irmãos, é impossível que a sua mão esteja bem e o seu pé está quebrado. Não dá. Quando uma pessoa sente dor de dente, atrapalha o corpo todo. Tu sente dor de cabeça, não consegue chutar a bola direito. Tem jogador que para de jogar bem porque está com dor de dente. Por quê? Porque somos uma unidade. E aí, passa por favor. Aqui, ele faz um comentário fantástico. Ele vai falar o seguinte: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Talvez para nós essa figura seja um pouco distante, mas essa figura era mais do que uma figura, é um fato, e que fazia todo sentido para Israel. Qual é? Hermon é uma cordilheira de montanhas. Só que elas são montanhas muito altas, de modo que lá em cima neva. E a neve que está lá em cima, quando derrete, da neve que derrete lá em cima, surge a nascente de ninguém mais, ninguém menos do que o Rio Jordão. O rio que alimenta Israel. O rio do qual Israel necessita. Então, por isso que ele fala, é como o orvalho do Hermon, que vem descendo sobre os montes de Sião. E aí, por que ele fala assim? Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Por causa dessa referência. Que lá em cima, no Hermon, quando o degelo acontece, as águas descem, e isso torna-se a nascente do Rio Jordão. Da onde Israel prospera. Porque se você tirar o Rio Jordão, Israel vai secar. Então, aqui existem
alguns comentários. O Matthew Henry, ele faz uma associação desse versículo com Miqueias 5. Bota aí Miqueias 5, versículo 7. Miqueias. É um livro da Bíblia. Ele me olhou assim com uma... 5, 7. Eu não faria uma associação direta, mas alguns autores fazem. Porque, veja, ele fala o seguinte. Esse texto de Miqueias é um texto messiânico, é um texto que fala de Jesus. Por isso que eu não associo direto com o Salmo 133. Mas se você quiser fazer uma expansão conceitual, faz bastante sentido dentro de toda a doutrina, daquilo que a gente já falou. Ele vai falar o seguinte: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a relva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homem, dos homens. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, vou explicar o versículo em si, tá? O remanescente de Jacó, que estará no meio de muitos povos, é Jesus, que não espera por homem e não depende de nenhum homem para vir. Mas ele vai comentar sobre isso aqui. Como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a relva, que não espera. Alguns autores entendem o seguinte, que esse cuidado e essa unidade, e aí novamente, por mais que eu não consiga associar o Salmo 133 a esse versículo, diretamente, eu consigo fazer uma associação conceitual à luz de toda a doutrina. Como assim? Que não espera. Em que sentido? Pegando o orvalho e essa expressão que não espera, qual é a associação? Que nós não esperamos pela unidade, nós vamos atrás da unidade. Meus irmãos, é um erro nós ficarmos esperando que a outra pessoa venha até nós para nós nos unirmos. Nós somos cristãos. Se Cristo não esperou, e aí sim, esse versículo está falando diretamente de Cristo, que não espera. Jesus não depende dos filhos dos homens, Jesus não depende de nenhum homem. Jesus veio para nos salvar, ponto. A nós, crentes verdadeiros, não cabe esperar que o outro venha pedir perdão, mas ele tem razão. Mas o evangelho não está preocupado com quem tem razão. Quem tem razão é Deus, somos todos pecadores. Quem tem razão é as Escrituras. O evangelho, meus irmãos, é a doutrina da qual nós não esperamos. Nós não dependemos dos outros para termos paz. Se ele quer ter guerra comigo, o problema é dele. Quanto a mim, terei paz para com todos. E isso tem que ser 100% aplicável na igreja e principalmente diante da ceia. É por isso que o texto sagrado diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, em nome de Cristo nosso Senhor, pare de esperar que alguém venha te pedir desculpa. Pare de esperar que alguém venha falar: meu irmão, me desculpe porque naquele dia eu falei uma besteira. Isso não é evangelho. O evangelho, sou eu que vou ao meu ofensor e eu peço desculpa ao meu ofensor. Aí você fala o seguinte: mas eu não aguento isso. Você está muito errado, porque Jesus, que era inocente, veio até pecadores e nos serviu e lavou os nossos pés. Vocês lembram do que Jesus fala para Pedro? Pedro arranca a orelha lá do Malcolm. Vrau! Cortou a orelha. Gostou da sonoplastia? Gostou? Foi mais ou menos. Não sei se faria um vrau, né? Esse mais um tsim, né? Algo mais assim, né? Aí Pedro foi lá e cortou a orelha de Malcolm. E aí, Jesus vira para Pedro e fala o seguinte: ô Pedro, guarda a peixeira, né? Vocês já viram aquela Bíblia do Nordeste? Então, na Bíblia do Nordeste, quem nunca viu, vê no Instagram. Guarda a peixeira, Pedro. Tu acha que se eu quisesse eu não mandava, ordenava, e meu pai mandava legiões de anjos e matava todo mundo? O que eu estou falando aqui? Se Jesus quisesse, meus irmãos, ele mandava descer anjo e matava todo. 2 anjos, não saiu bagunçando Sodoma e Gomorra? 2 não, 3, né? Não fez toda uma confusão? Pensa se Jesus mandasse descer uma legião. Qual é o ponto aqui? É que Jesus, tendo razão, nenhum de nós temos razão, porque somos todos pecadores. Jesus, tendo a plena razão, tendo a razão no sentido de que Jesus estava certo, ainda assim, ele abriu mão do seu direito real de mandar descer fogo e queimar todo mundo em prol
de ser como esse orvalho a nós. Portanto, é inadmissível, principalmente hoje, diante da ceia, que nós estejamos com o coração pesado com alguém dentro da igreja. Ah, mas a pessoa não vem até mim. Mas o evangelho nunca foi de alguém vir até mim. O evangelho nunca foi ser servido. O evangelho sempre foi eu sirvo. O evangelho sempre foi que aquele que quer ser o maior, menor tem que ser. No seminário de Poimênica eu falava sobre isso. Quanto maior o seu cargo eclesiástico, mais servo você vai ser, menos servido você será. É um erro, é um contrassenso. A pessoa se torna, sei lá, o bispo supremo do mundo e quer ser servido. Meus irmãos, se existisse um papa evangélico na igreja protestante, que não existe, uma liderança máxima que unisse todas as igrejas protestantes, essa liderança máxima não seria a mais servida, seria a que mais serve. Porque o nosso Deus não foi o mais servido, ele foi o que mais serviu. Vocês sabem que no lava-pés, quando Jesus chega para lavar os pés, Pedro toma um susto. Por quê? Porque sabe quem lavava os pés? Não era só o escravo, era o menor escravo da casa. Tem que se pensar que naquela época não tinha sapato, não tinha tênis. Os pés ficavam extremamente sujos, não tinha asfalto, eram ruas de barro. Então se chamava o escravo mais desonrado para lavar os pés. E Jesus se submete a isso. Com um agravante, ele lavou os pés dos 11 e de um 12º chamado Judas Iscariote, que já estava possuído por Satanás. Porque Satanás já tinha possuído Judas. Então Jesus lavou os pés de um endemoniado. É literalmente isso que significa. Na verdade, não endemoniado, porque não era um demônio que estava ali, era o próprio Satanás. E Jesus lavou. E Jesus não esperou. Meus irmãos, o Evangelho jamais pregou o que nós esperássemos. O Evangelho sempre pregou o que nós não esperamos. Isso serve para tudo, né? A gente não espera o perdido vir à igreja, a gente vai até o perdido e enche o saco dele. Como diria a irmã Rosa, você já aceitou Jesus hoje, que se você não aceitar, você vai para o inferno agora. Não sei se tem que falar para todo mundo, mas faz sentido. Pois bem, meus irmãos, volta lá para o Salmo 133, por favor, versículo 3. Esse é o orvalho. O orvalho do irmão. E aí, em todo esse contexto, entenda algo. Talvez você diga assim, mas na minha casa é uma sequidão. Na minha casa está tudo seco. Na minha igreja está tudo seco. Ok, não estou negando. Bem, eu espero que na sua igreja não esteja tudo seco. Mas ok, se você vê assim, não está em discussão se o meu redor está seco. A discussão é que se nós estamos unidos, existe um orvalho que desce sobre nós e que o Senhor ordena a sua vida, a sua bênção e vida para sempre através de nós. Existe eu não lembro quem foi. Foi um exemplo que o bispo deu, quando eu estava em Cascadura, o bispo deu esse exemplo. E eu conversava isso com uma pessoa querida minha. Essa pessoa não é do nosso ministério, e ela estava tendo alguns problemas com o pastor dela. O pastor dela passou a tomar algumas decisões um pouco esquisitas. E quando eu falo esquisitas, eu não estou pondo em julgamento. Por que eu posso falar que a decisão é esquisita? Porque é uma decisão que vai contra alguns princípios bíblicos. Com relação a, por exemplo, ceia, batismo, não haver mais necessidade de ceia, e tem algo antibíblico para eu ser suave. E essa pessoa que veio falar comigo que o pastor estava tomando decisões antibíblicas. Deu para entender? Tranquilo, né? Então eu não estou discutindo se o pastor mandou pintar de verde ou amarelo, eu não gosto. Estou discutindo que o fato é que ele mandou... Por exemplo, ele estava querendo acabar com a ceia. Essa é uma questão muito complicada. E aí, bem, a gente conversava e isso me fez lembrar de um exemplo que o bispo deu. Qual foi o exemplo? Eu não lembro quem foi o teólogo, mas é muito simples. É uma história real. Ele foi jovem na igreja e tal, e foi para o seminário, começou a estudar no seminário. Só que se perdeu no seminário. Acabou entrando na teologia liberal, e na teologia liberal ele rompeu com a Bíblia, rompeu com tudo. Ok. Ainda assim ele foi pastorear uma igreja. E quando ele foi pastorear uma igreja,
os membros fizeram algo muito certo. Qual é? Quando o líder da igreja começa a falar heresia, cabe a membresia vir para o líder e falar assim: meu pastor, na Bíblia diz outra coisa. E aí, olha o que é a maturidade e olha o que é o corpo de Cristo. A igreja começou a fazer uma oração que é 100% loucura, e por isso é 100% evangélica. A igreja começou a orar, sabe por quê? Para que Deus convertesse o seu próprio pastor. Bem, esse pastor veio a se converter e se tornou um dos grandes teólogos da antiguidade. Qual é o ponto? E aí eu falava isso para essa pessoa com quem eu conversava. Eu falava assim: minha irmã, meu irmão, sem entrar em gênero, você já parou para pensar que talvez Deus tenha te colocado nessa igreja, que tem um pastor que está falando abobrinha, para que você ore pela vida dele? Você já parou para pensar? E aí eu trago para o nosso contexto. Bem, eu não, se você acha que eu estou falando abobrinha, ore pela minha vida, né? Só para fazer uma defesa minha, ore pela minha vida aí, para que Deus não mande um raio, mas me converta. Mas vamos lá. O ponto qual é? Você já parou para pensar que talvez Deus tenha colocado esse irmão chato no teu lado, contando que você vai orar pela vida dele? Que talvez Deus tenha colocado essa pessoa para morar contigo na sua casa, que realmente enche a tua paciência, para que você seja luz, para que você seja como o orvalho do Hermon no meio dessa sequidão. Meus irmãos, só tem duas possibilidades: ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus fez tudo intencionalmente, inclusive com aquela pessoa que você não gosta dentro da igreja, porque Deus espera que você ore por ela, ou foi Satanás quem fez. Só tem duas opções, né? Não existe um terceiro. Se na política está difícil ter uma terceira via, no reino não tem. Ou é Deus ou é Satanás. Ah, mas e o muro? Você já sabe quem está em cima do muro já está com Satanás. Então, meus irmãos, é simples. A nós é ordenado isso aqui: que em meio à sequidão, lembrem-se novamente do que está sendo dito aqui. O orvalho do Hermon é a cabeceira de onde vai vir o Jordão. E ao redor só tem seca. É um deserto, meus irmãos, é Israel. Só que daqui, dessa unidade, porque isso aqui ele está associando a unidade do corpo, é de onde vai vir a vida. Então, amados irmãos e irmãs, é tempo de nós nos unirmos, porque é na unidade em que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Para sempre. E aí, entenda uma coisa, que também é fundamental que nós entendamos. Não é uma possibilidade do tipo assim: estejam unidos e Deus abençoará. Ainda que estivesse escrito assim, estejam unidos e Deus abençoará, você poderia falar assim: mas pode ser uma possibilidade e tal. Não é o caso. Veja, não há a unidade da igreja. É impossível que na unidade da igreja não exista bênção em vida. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Deus já ordenou a sua bênção e a vida para sempre na unidade do corpo. Então não é uma possibilidade do tipo assim: vamos nos unir para ver se haverá bênção em vida. Não é. É um fato consumado. Se nós estivermos unidos no corpo, obrigatoriamente haverá bênção em vida. Por quê? Porque é uma ordem. O Senhor ordena. E veja que aqui está o nome de Deus, né? Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento, com todas as letras maiúsculas. Aqui é o nome pessoal de Deus. Aqui não é Elohim. Aqui é o próprio tetagrama, é o nome literal de Deus. Então veja que isso aqui é algo da intimidade de Deus para conosco. O próprio Deus revela seu nome e ordena diretamente da sua autoridade bênção e vida para sempre. Aonde? Na unidade do corpo. Portanto, se nos falta bênção e vida, é porque nos falta união. Da mesma forma que se nos falta... bota o versículo primeiro, por favor. Se nos falta, novamente, se nos falta bênção e vida, é porque nos falta união. Se nos falta bondade e coisas agradáveis, é porque também nos falta união. Em suma, meus irmãos, o Evangelho, entenda, o Evangelho não prega uma homogeneização de que todos têm que ser iguais. Isso não é Evangelho. O Senhor, Ele respeita as individualidades de cada um. E eu provo isso. Jesus
Para uns, Jesus vinha e tocava. Vamos lá. Na filha da viúva de Naim, Jesus fez questão de tocar no caixão. Para Jairo, para Lázaro, Jesus manda tirarem a pedra e Jesus só fala. Por quê? Porque para uns Jesus sabe que nem tocar, para outros Jesus sabe que basta falar. Para um cego, Jesus fala efatá, e o cara volta a ver. Para outro, ele começa a ver, e aí Jesus fala, como é que tá? Ele fala, tô vendo as pessoas igual árvore, tá tudo embaçado. Jesus vai e toca de novo. Por quê? Porque Jesus sabe aquilo que o seu coração precisa. Porque Jesus não anula as individualidades. Cada um de nós temos as nossas histórias de vida. A igreja, ela é uma diversidade de histórias. Histórias dificílimas, histórias menos difíceis. Não acho que ninguém tem aqui uma história fácil. Histórias de amor, histórias de ódio, histórias de rejeição, histórias de não rejeição, histórias de pobreza, histórias de riqueza. A igreja é uma multiplicidade de histórias. Assim como a Bíblia, né? Você tem aqui um rei escrevendo, você vai ter um pescador escrevendo como Pedro, você vai ter um homem como Moisés escrevendo, e assim sucessivamente. Você vai ter desde o copeiro do rei, como Neemias, até João, que era o discípulo amado, e aí um monte de exemplos. Vai ter Lucas, médico, e por aí fora. Marcos, que teve uma briga com Barnabé. Vocês lembram? Vou terminar com esse exemplo. Veio agora à mente. Existe um momento na Bíblia, Barnabé foi pastor de Paulo. Barnabé significa um encorajador. Barnabé foi aquele que esteve com Paulo durante 3 anos. E chega um momento em que Barnabé decide fazer uma viagem missionária, ir numa missão. E o objetivo era levar Paulo e Marcos, João Marcos, que é o evangelista. E Marcos não vai. Posteriormente, Barnabé, então, ele continua na missão. E aí, Paulo quer trazer Marcos. E Barnabé fala, não vou trazer, não aceito que traga Marcos. Não aceito que traga Marcos. E é nesse momento que vai haver o quê? Uma divisão. Uma divisão é uma palavra não boa, porque eles não saíram brigados. Mas vai haver 2 caminhos. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para outro. Paulo vai pegar Marcos e vai continuar com Marcos para um lado, e Barnabé não vai aceitar isso e vai seguir para um lado. Só que no final, na verdade eu falei errado, né? Eu acabei de perceber que eu falei errado. Barnabé quer ficar com Marcos e Paulo não quer, né? Por que vocês não me corrigiram? Vocês tinham que ter me corrigido. Ninguém me corrigiu, eu falei errado. É o contrário. Barnabé fica com Marcos e Paulo se nega a ir com Marcos, porque Marcos tinha negado ir na viagem, tá? Desculpa aí, voltando, recapitulando aqui. Vocês vão entender. Então eles se dividem. Barnabé vai para um lado com Marcos, Paulo vai para o outro lado sem Marcos. Só que no final da vida, o que Paulo fala? Tragam para mim Marcos, porque ele ainda é importante para o ministério. Veja, o grande Paulo, gente, estou falando de Paulo, não estou falando de mim e você com todo respeito, mas a gente não é como Paulo, que subiu até o 3º céu, né? Até Paulo, no final, ali em 2 Timóteo, final da sua vida, ele vai reconhecer que aquilo que é bom e agradável é ele se reconciliar com Marcos, que ele tinha rompido anos atrás, por causa. E não estou falando que Paulo estava errado, Marcos falhou. Marcos tinha abandonado. Mas Paulo vai se reconciliar com Marcos no final da sua vida. O grande apóstolo Paulo vai reconhecer e vai que é melhor a unidade, que é bom e agradável a unidade. E eu estou falando de Paulo. Paulo, o grande Paulo. Meus irmãos, estamos diante da mesa do Senhor. Isso aqui só faz sentido na unidade. Porque essa mesa não é dada para o indivíduo, essa mesa é dada para a igreja. É por isso que desde a Páscoa do Antigo Testamento, deveria ser feito, lembra? A família. E não poderia sobrar nada. Todos juntos comeriam. E é o que nós faremos agora. Em nome de Jesus, diante da mesa do Senhor, é tempo da igreja viver a unidade, a perfeita unidade de Cristo Jesus. Não estou falando que nós não vivemos, tá? Não é isso.
O que estou falando é que nós precisamos viver ainda mais. Da mesma forma, quando eu falo que nós precisamos viver Deus, não estou falando que nós não vivemos. Estou falando que a gente precisa mais ainda de Deus. Assim como a gente precisa mais do revestimento de poder, a gente precisa mais da palavra, a gente precisa de mais unidade. Não significa que a gente não tenha palavra, não tenha revestimento de poder, não tenha Deus. Eu estou dizendo que a gente precisa de mais. Pois estamos numa caminhada, numa santificação, numa busca por Deus. Mas é tempo. E aí, veja, não de analisarmos o nosso irmão, se o nosso irmão é chato, se o nosso irmão pisou no nosso calo, se o nosso irmão nos xingou. Ah, mas está errado. Lógico que está errado. O irmão não pode xingar o outro. Não estou negando isso. Mas é tempo de nós olharmos para nós mesmos. Porque é o mandamento da ceia. Fazer uma autoanálise. E pedimos perdão a Deus por todas as vezes que nós fomos desunidos. E buscarmos intencionalmente, e dia do amigo está chegando aí também para isso, a unidade. Pois é na unidade que viveremos aquilo que é bom e agradável. E aí bota o versículo 3, por favor. E viveremos também, momento de tensão, a bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos, meus irmãos. A gente tem bastante tempo, então temos tempo para orarmos. Então, antes da mensagem, da ceia, vamos orar. E agora, você não vai orar por alguém, você vai orar por si mesmo. Você não vai orar para que alguém se una a você. Você vai orar para que você se una. Para que você seja o suporte em amor de alguém. Para que você seja verdadeiramente discípulo de Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. Fale com o Senhor agora, a gente tem bastante tempo, fiquem tranquilos. A ceia é a unidade do corpo, meus irmãos. Não existe ceia sem unidade. Então agora, fale com o Senhor, peça perdão se preciso for. Na verdade, todos nós devemos pedir perdão, né? Porque nós não podemos participar da ceia em pecado. Mas não se afaste do corpo. Fale com o Senhor agora. Fale com Deus. Converse com o Senhor. Peça perdão. Converse com o Senhor. E faremos tudo juntos, em unidade, em amor, em suporte mútuo. Desde que o Senhor traga agora à sua mente pessoas, talvez pessoas difíceis, pessoas complicadas, mas pessoas que são tão pecadores e pecadoras como eu e como você, e que precisam tanto de Cristo como eu e como você, que são tão carentes da graça como eu e você. E que o Senhor trabalhe, então, no seu, no meu, nos nossos corações. Que sejamos um, meus irmãos. Como o Filho, o Pai e o Santo Espírito são, sejamos um. A fim de que o mundo reconheça a unidade da Trindade. Fale com o Senhor agora. Converse com o Senhor. Peça a Ele aquilo que você achar que deve, aquilo que Ele colocar no seu coração. Converse com o Senhor. Aquele que tudo fez por amor a nós, e que nos possibilita ceiarmos. Senhor, nós queremos, primeiramente, agradecer, Deus, pelo Teu sacrifício na cruz, pois o rito que faremos agora, o sacramento que iremos dividir agora, Deus, é a lembrança do Teu sacrifício por amor a nós naquela cruz. Nós, pecadores, indignos de recebermos a Ti. O Senhor fez tudo. O Senhor morreu em nosso lugar. O Senhor derramou a graça por amor a nós naquela cruz. E sendo assim, é somente por isso que estamos aqui. Senhor, muito obrigado. Porque naquela cruz o Senhor carregou o meu pecado. O Senhor carregou o pecado de cada um de nós, Senhor. Naquela cruz o Senhor sentiu a maior das dores. Naquela cruz o Senhor padeceu, o Senhor sofreu. E o Senhor não desceu. Mesmo podendo, mesmo tendo direito e autoridade para descer, o Senhor não desceu, mas o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Muito obrigado, Senhor. E é pelo Teu sacrifício, Senhor, que nesse momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados.
Senhor, nos perdoe por todos os nossos pecados, pois cremos que o teu amor cobre a multidão dos nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, quando nós não cumprimos a tua palavra, quando nós fomos idólatras, quando nós pecamos. Mas em especial agora, Senhor, nós queremos clamar e suplicar e nos arrepender e nos humilhar por todas as vezes que nós fomos desunidos, por todas as vezes que nós permitimos que a raiz da amargura e da desunião crescesse no nosso meio. Mesmo diante da tua mesa, Senhor, mas hoje, na confiança da tua palavra, nós queremos arrancar essa raiz, mesmo que tenha espinhos, Senhor. Mas o Senhor já foi coroado de espinhos e já venceu os espinhos. Nós queremos arrancar toda a desunião, toda a separação, toda a fragmentação, toda a facção, tudo aquilo, Senhor, que seja contrário ao perfeito ajustamento do teu corpo. Louvado seja o teu nome, Senhor, que não desiste de nós, pelo contrário, que venha até nós nessa noite e nos permite uma vez mais nos unirmos mutuamente e nos unirmos a Ti, a fim de que o mundo creia que o Senhor é o nosso Deus. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar a fazer o serviço da ceia. Convido aqui o Ministério de Louvor. Como eu disse anteriormente, quem pode participar da mesa? Todo aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não precisa ser membro da Nova Vida, você precisa ser membro do corpo de Cristo, quer seja qualquer igreja que for. Mas a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, uma vez mais, faça o seu autoanálise, a sua autoanálise. Peça perdão pelos seus pecados, não se distancie do corpo. Creia que o sacrifício de Jesus é maior que qualquer pecado. E que por isso, uma vez arrependidos verdadeiramente, nós podemos ceiar. A ceia é o memorial eterno do sacrifício de Jesus Cristo feito por nós. E é isso que nós faremos. E faremos juntos, como manda o mandamento. Então você vai receber o pão, vai receber o cálice. Como comumente nós fazemos aqui, você pode se levantar quando você receber, mas não coma, não beba, porque nós faremos isso juntos, como manda a palavra de Deus. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor e depois cearemos juntos em nome de Jesus. Podemos fazer o serviço. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz entregou o seu perdão, me alcançou, o amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, o amor assim o mundo não conheceu. Adora o Senhor.
Declare, meu irmão, minha irmã. Exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Pegue o pão, abra o recipiente.